Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Um grande debate que estamos tendo no futebol mundial de uns 10 anos pra cá é a importância que os treinadores ganharam e até se sobrepuseram em muitos casos em relação aos jogadores nos grandes times da atualidade, e que isso teria contribuído para a diminuição de talento individual. Quais os motivos disso? Os técnicos estão realmente mais importantes do que ter craques no time? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Bom, essa ideia nasce de muitas vezes a gente não ter mais a expectativa de, nos grandes jogos, vermos enfrentamentos entre as grandes referências dos times, como tínhamos, por exemplo, na época de Messi e Cristiano Ronaldo, quando se enfrentavam Barcelona e Real Madrid, ou como aqui no Brasil tínhamos quando o Flamengo do Zico encarava o Vasco de Roberto Dinamite. Os jogos eram vendidos como o duelo entre os craques das equipes. Hoje ficou cada vez mais comum o duelo dos técnicos, Guardiola versus Klopp, como até a temporada passada ficou caracterizado os confrontos entre Manchester City e Liverpool. Tínhamos um pouco também essa ideia lá no Real e Barcelona de Messi e Cristiano, quando os técnicos eram Guardiola e Mourinho. Aqui no Brasil temos os duelos Tite e Fernando Diniz no Fla-Flu, Abel Ferreira sendo colocado como o grande nome desse Palmeiras, mais importante do que qualquer jogador. Enfim, os técnicos ganharam status de atores principais do espetáculo. O ex-jogador Kaká recentemente declarou que ele mesmo subestimava muito o papel dos técnicos, principalmente numa época onde o talento individual se sobressaía muito num futebol que muitas vezes era mais espaçado, que os sistemas táticos eram mais básicos, obedeciam tendências de época, onde todo mundo jogava mais ou menos na mesma plataforma. Os setores eram focados em fazer apenas suas funções sem precisar contribuir nas outras. Por exemplo, no Brasil, o sistema da moda nos anos 90 e 2000 era o 4-2-2-2. Tínhamos claras as funções que cada peça tinha. Zagueiro tinha que marcar atacante e ponto. Destruir as jogadas era a ordem. Não havia exigência para que eles jogassem tão bem, construindo o jogo em linha alta ou qualificando a saída de bola. Laterais eram mais liberados daí para o fundo, até porque não haviam pontas para atacar as suas costas. Eles praticamente eram marcados pelos próprios jogadores da posição do time adversário, ou no máximo pelos volantes, que tinham por função proteger a defesa e cobrir os avanços dos próprios laterais. Na frente desses volantes, os meias habilidosos, ofensivos e que não tinham qualquer função defensiva, geralmente um meia armador e um meia atacante. E na dupla de ataque, um centroavante que se enfiava entre os zagueiros e um segundo atacante que dava opção de passe do lado em que a jogada estava acontecendo. Era a era dos especialistas de função, não dos jogadores multifuncionais. Os sistemas táticos não eram híbridos, não havia uma variação para quando estivesse atacando e outra defendendo. O que diferenciava um time de outro era justamente a qualidade das peças. A marcação era mais individualizada e quem tivesse os melhores jogadores em cada posição normalmente ganhava. Eu entendo que tenha muita gente que sinta falta desses tempos, onde o jogo era mais simples e parecia que mais gente sabia jogar mais bola, porque a intensidade era menor. Os homens de frente não precisavam se preocupar em cumprir função tática sem bola, e os homens mais recuados não tinham que saber conjugar funções defensivas com as ofensivas. O próprio Kaká disse que tempos mais tarde ele mudou de ideia e percebeu que o treinador se tornou praticamente 50% de um time, já que quem estuda os adversários, treina as jogadas, cria padrões e determina as funções que cada jogador deve fazer é ele. Porém, quem executa são os jogadores. Por isso, o técnico deve garantir desempenho. Um time é bem treinado se ele conseguir jogar bem dentro do que se propõe a fazer com uma frequência maior do que o contrário. Ganhar jogos é com os jogadores. São eles que têm as tomadas de decisão dentro de uma partida. Até por isso, muita gente gosta de bradar que o treinador deve fazer o simples, não inventar, não atrapalhar o jogador, especialmente quando há uma troca no comando técnico onde o antecessor vinha bem e não foi demitido, mas decidiu sair, e o sucessor não consegue repetir o mesmo desempenho e resultados. Nossa tendência
é achar que o técnico novo quis inventar moda, atrapalhou o time, era melhor continuar fazendo o que já estava acostumado. Porém, técnicos diferentes têm métodos de trabalho e de treinos diferentes. E aí, muitas vezes, a culpa de ter escolhido um sucessor com padrões de jogo muito diferentes do antecessor é de quem contrata. Um exemplo clássico tem sido o Flamengo, que em 2019 conseguiu um ano mágico com Jorge Jesus, um técnico de estilo de jogo funcional, que enfatizava e privilegiava um jogo mais intuitivo, com jogadores mais próximos do setor da bola, com tomadas de decisão mais baseadas no improviso, criatividade dos jogadores, do que instruções de ocupação de espaço pré-determinadas. Estas segundas características muito mais compatíveis com o jogo posicional, cujo qual vários dos sucessores do Jesus no rubro-negro eram adeptos. Domenech Torrent, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e agora o Tite. Não por ironia, os dois técnicos que não praticam jogo posicional foram os que tiveram mais sucesso dentro do clube e chegaram a jogar outras finais de Libertadores pós Jorge Jesus, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Isso quer dizer que o jogo funcional é melhor que o posicional? Não. Quer dizer que esta base de elenco do Flamengo funciona melhor com um jogo que privilegia a liberdade empírica dos jogadores. Ou seja, se você prender os jogadores do Flamengo, que gostam de se movimentar no setor da bola, em espaços de campo pré-determinados, fazendo a bola ir até eles, dificilmente você vai extrair o melhor desses atletas. E está aí a grande função dos técnicos da atualidade: extrair dos jogadores o que eles fazem de melhor. E aí temos dois tipos de técnicos: os que se adaptam ao material humano que tem e os que tentam impor uma ideia independente das características das peças. A primeira ideia demanda de técnicos mais flexíveis, que não têm uma identidade de jogo que caracterize seus trabalhos. Muitas vezes, o grande erro dos dirigentes é contratar treinador medindo-o pelo currículo e conquistas, e não pela sua ideia de jogo. Eles não se fazem a pergunta: como eu quero que meu time jogue? Ou qual seria o treinador que melhor encaixaria com as peças, com a base de elenco que eu tenho? Foi o que muitas vezes fez o Flamengo pós-2019. Já a segunda ideia demanda mais tempo de treino, que é artigo raro, principalmente nos jogos do futebol brasileiro, com 2, às vezes até 3 partidas por semana durante 11 meses da temporada, sem tempo de pré-temporada adequado, sem o respeito ideal às datas FIFA e com a pressão de conseguir resultado imediato, algo muito mais importante do que jogar bem na avaliação de quem contrata e, é claro, da maioria dos torcedores. Por aqui, imagine um time que entra em campo em casa no domingo. Segunda-feira é folga. Terça é o único treino na véspera do jogo, que já é na quarta-feira. Aí folga novamente na quinta. Sexta treina e viaja para jogar fora de casa no fim de semana. Mais um treino ali no sábado com o desgaste da viagem do dia anterior. Domingo, jogo de novo. Em 8 dias, 3 jogos, 2 folgas e 3 treinos. 2 na véspera de jogos e 1 antecedendo uma viagem. Qual é o tempo que se tem para trabalhar uma ideia de jogo tão complexa quanto o jogo posicional num cenário como esse? E na Europa não é diferente, tá? Muitos julgam o fato do Pep Guardiola, o grande entusiasta do jogo posicional, sempre ter trabalhado em clubes endinheirados que lhe proporcionaram as condições para contratar os jogadores que quis para aplicar sua tão decantada ideia de jogo. Mas será que não é inteligente da parte dele pensar assim? Se não há tempo para treinar, que se traga jogadores habituados com o jeito de jogar. Mas além disso, perceba os feitos que ele teve como treinador, desenvolvendo e até mudando a posição de vários nomes que ele teve a oportunidade de treinar, para contrapor a ideia de que ele só ganha porque trabalha em clubes ricos. Adaptou os volantes como Mascherano, Javi Martínez e Fernandinho a jogar como zagueiros para qualificar sua saída de bola e trabalhar em linhas mais adiantadas com mais naturalidade. Fez o contrário com Stones, zagueiro que passou a jogar como volante, fazendo com que os laterais controlassem os espaços na primeira linha com mais velocidade e qualidade na condução da defesa para o meio-campo. Assim como adaptou alguns zagueiros rápidos como Gvardiol, Akanji e Ake a essa função de laterais mais contidos.
Fez também com que laterais como Lan e Alaba atuassem como volantes para que fossem capazes de ajudar o time a ter superioridade numérica, atraindo a marcação dos pontas adversários para dentro e proporcionando aos pontas de seu time ficarem sempre no mano a mano com os laterais na amplitude, que espaçava a defesa e também proporcionava espaços para os meias atacarem a área, além de terem uma cobertura dos espaços às suas costas, facilitados por não precisarem correr de uma linha de fundo a outra. Fez com que Zinchenko e Delphi, volantes de origem, jogassem na lateral esquerda para também desempenhar esse tipo de função. Adaptou De Bruyne e Davi Silva a funções mais centralizadas, eles que outrora partiam das pontas como meias abertos e passaram a jogar nos meios espaços. Fez de Messi um falso 9 para que, partindo da posição de referência no ataque, se juntasse ao trio de meio campo, atraindo um zagueiro e abrindo espaço para a diagonal de um ponta, ou caso não fosse perseguido por um zagueiro no recuo, recebesse a bola com mais espaço para correr entre as linhas e sem a limitação da linha lateral em 90 dos 360 graus que ele passa a ter numa zona central. Tudo isso é trabalho do técnico, é muito mais do que só gastar dinheiro, até porque não existe clube pobre no Big Six da Premier League, onde ele se encontra hoje. E se formos analisar o seu perfil de contratação, ele não opta pelos principais nomes do mercado, os world class da posição, ou mesmo pelos nomes de confiança que já trabalharam com ele em outros clubes, que é uma prática bem comum de vermos outros treinadores fazerem. O único jogador que ele pediu a contratação de um clube para o outro foi o Thiago Alcântara, ainda jovem e nem titular absoluto era com ele no Barcelona, mas que foi levado ao Bayern por Pep considerar que ainda precisava participar de seu desenvolvimento como jogador. O outro único jogador que trabalhou com ele em 2 clubes foi o Yaya Touré, dispensado por ele no Barcelona e que já estava no City quando ele chegou. Deixou o clube depois de 2 temporadas. Então, antes de usarmos o argumento de que o Pep contrata quem quiser para fazer seu estilo de jogo dar certo, vamos analisar mais friamente quem ele contrata e como ele utiliza cada jogador, além da forma inquieta que ele trabalha sempre se reinventando e criando novos padrões, para não se tornar facilmente estudável, mapeável e anulável, e consequentemente obsoleto. Ele tem sim uma identidade de jogo fundamental que o caracteriza, que é o jogo posicional. Porém, em relação a sistemas táticos, disposição das peças e utilização em múltiplas posições dos jogadores de uma temporada para outra, seu jogo é quase imprevisível, fora ter conseguido adaptar seus princípios fundamentais a 3 culturas diferentes de país. Neste debate, já vimos argumentos para defender técnicos mais flexíveis como o Carlo Ancelotti, como ele trabalha com o que tem, quando vemos, por exemplo, usando um Camavinga na lateral esquerda e um Tchouaméni na zaga numa necessidade, lesão dos titulares, elenco curto, e aí ele não pede a contratação de outros jogadores, ele realmente trabalha com o que tem ali. Mas esse tipo de argumento é usado como se o material humano que ele tem no Real Madrid também não fosse um dos mais qualificados. A diferença é que o Ancelotti prefere montar o time em torno das peças. Ao não ter um centroavante, em 23-24, perdendo o Benzema, investiu num 4-3-1-2, com o Bellingham sendo a ponta ofensiva de um losango no meio campo, e o uso dos pontas como uma dupla de ataque, algo que ele mesmo havia aberto mão nos primeiros anos de carreira, quando perdeu a oportunidade de aproveitar o Gianfranco Zola, camisa 10 do Parma, e o liberou para o Chelsea, e ainda vetou a contratação do Roberto Baggio, porque não havia espaço para um jogador com tais virtudes no 4-4-2 que ele utilizou no clube. Lição aprendida quando ele chega à Juve de Zinedine Zidane e molda o time ao seu principal jogador e então melhor do mundo. Como ele mesmo diz, trabalhar com Zidane me fez mudar minha visão sobre o jogo. Não se pode nunca abrir mão do talento em prol de um sistema tático ou de uma ideia de jogo definida. Pensamento semelhante ao que Guardiola diz sobre a tática ser a ferramenta que o técnico usa para potencializar o jogador, fazendo com que ele faça o que faz de melhor mais vezes ao longo do jogo. Por isso, esqueça a ideia de que o protagonismo dos técnicos e a preocupação maior com o jogo coletivo tem a ver com abrir mão de talento individual. O que Carlo e Pep têm em comum? Ambos preferem trabalhar com elencos reduzidos e jogadores multifuncionais, ajudando-os a se desenvolver e se tornarem mais versáteis, cada um dentro de sua ideia. Um dando prioridade a um estilo intuitivo
fazendo com que os atletas se sintam mais livres para criar e improvisar suas jogadas. O outro, com a sua ideia pré-determinada, a fim de gerar uma automatização maior nas tomadas de decisão, fazendo dos treinos verdadeiros ensaios para que a execução do plano de jogo seja da melhor maneira possível. A verdade é que o jogo está mais intenso e os espaços estão menores. As estratégias estão mais minuciosamente bem pensadas. Os times estão mais estudados. Os pontos fortes precisam ser potencializados, assim como os pontos fracos precisam ser minimizados. Não ache que o futebol é simples e é só distribuir camisa para os que são melhor dotados de talento com a bola. Como diz o Paulo Vinícius Coelho, comentarista que eu particularmente tenho muito apreço. Quando se diz que um jogador joga muito, além de tal elogio poder significar que ele tem uma ótima relação com a bola, pode também querer dizer que ele tem uma ótima relação com o jogo, com a leitura de espaços, com as ações dos adversários, com a percepção de quando e onde tem que estar e que ações precisa fazer. O jogador precisa ser multifuncional no futebol moderno, não por gosto dos treinadores, mas por necessidade do jogo. Há de haver uma compatibilidade entre as peças, a ideia e o sistema. Não se sobrepõe nenhum dos três aos outros dois fatores. Mesmo o técnico que tem uma identidade de jogo muito característica, ele precisa estar inserido em um contexto de elenco específico para fazer essa ideia dar certo. E é importante ter também uma ideia alternativa para diferentes tipos de adversário, necessidades do jogo ou contextos dentro de uma partida. Mas voltando àquele cenário de dificuldade do futebol brasileiro, se há pouco tempo para desenvolver uma ideia, imagina mais de uma. E além disso, os jogadores também precisam ser compatíveis uns com os outros. Por isso, nunca mais reproduza coisas como: com esse material humano, o técnico tem a obrigação de fazer esse time render. Tem de haver uma harmonia e um equilíbrio das características para que grandes jogadores juntos resultem num grande time. Uma ideia muito difundida quando nos deparamos com um 11 estelar no papel é que se ele fosse bem treinado, daria certo. O que entendemos como bem treinado? Será que estamos considerando o respeito que o treinador tem que ter com as características do jogador? Será que aqueles jogadores são capazes de cumprir funções que o time tem como necessidade? Lembram dos Galácticos do Real Madrid, que tiveram vários treinadores e não deram certo com nenhum, que abriram mão de suas referências defensivas em prol de craques midiáticos e alguns deles jogaram até improvisados ou perderam espaço? Lembram do PSG de Messi, Mbappé e Neymar, em que nenhum dos três contribuía defensivamente e ainda tinha um Mbappé não gostando de fazer as funções que eram designadas a ele? Então, galera, os técnicos ganharam um protagonismo no futebol moderno porque o jogo é cada vez mais coletivo e as grandes individualidades vão aparecer naturalmente em coletivos bem montados, mesmo que suas qualidades táticas sejam muitas vezes mais importantes do que suas virtudes técnicas. Eu sei que não importa quem seja o técnico, a gente sempre vai criticar se eles não tomarem as mesmas decisões de escalação ou substituição que nós mesmos tomaríamos se estivéssemos no lugar deles, ou mesmo se não convocassem os mesmos jogadores que nós convocaríamos em casos de técnicos de seleção. Mas o trabalho do treinador vai muito além de escolher quem joga, o esquema tático e as substituições. Se fazer entender em um grupo de 23, 26, 30 jogadores, onde 11 vão jogar as partidas mais importantes, por mais que haja rotação de elenco, manter todos, ou a maioria deles, satisfeitos com a minutagem que vem tendo, se fazer entender e fazer com que os jogadores abracem sua ideia de jogo e estejam dispostos a executar, é extremamente difícil. Fora saber dar os treinos com a intensidade correta, trabalhar as execuções de fundamentos e variações para que os jogadores criem o entrosamento necessário para executar no jogo de forma natural, ouvir a fisiologia, saber das condições físicas, clínicas e até psicológicas do jogador para saber se eles estão aptos para jogar determinada partida, por quanto tempo podem estar em campo. Tudo isso vai muito além de conhecer de tática. Tática é só uma parte do trabalho do treinador, beleza? Então, procure entender o treinador antes de criticar, chamar técnico de pardal. Isso é transferir para ele a responsabilidade por você não ter entendido a ideia dele.
Se a ideia fizer sentido dentro do que o coletivo precisa e que o jogador é capaz de fazer, muito provavelmente não é improviso, não é invenção, é treino, é preparo, é trabalho. E é por isso que tão importante quanto o craque que pensa em campo é o técnico que pensa fora dele. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!